Hoje, a Palavra de Deus nos conduz a uma das passagens mais fortes e dolorosas da Sagrada Escritura, quando o pecado rompe não apenas a relação do homem com Deus, mas também a fraternidade entre os irmãos. O mosaico nos apresenta Caim e Abel. De um lado, o cordeiro inocente oferecido a Deus, do outro, um coração ferido pela inveja e pelos ciúmes. O sangue de Abel, derramado sobre a terra, se torna um grito que sobe até o céu. Abel antecipa a imagem do Cristo, o justo que se entrega por amor, enquanto Caim, em direção à solidão e à perda da paz. Em prece, pedimos. Senhor, livra-nos da inveja e do egoísmo e ensina-nos a viver a verdadeira fraternidade. Acompanhe conosco esse estudo bíblico que nos recorda: somente o amor é capaz de restaurar o coração humano. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. O livro do Gênesis apresenta, logo nos primeiros capítulos, o drama da humanidade marcada pelo pecado. Depois da queda de Adão e Eva, a ruptura chega agora ao relacionamento entre irmãos. Caim e Abel oferecem seus sacrifícios a Deus, mas o coração de Caim é dominado pela inveja e pelo ciúme, ao perceber que a oferta de Abel encontra acolhida diante do Senhor. A narrativa bíblica mostra que, antes mesmo do crime, Deus alerta Caim sobre o perigo do pecado que bate à porta de seu coração. Ainda assim, ele escolhe o caminho da violência e mata o próprio irmão. O sangue de Abel derramado sobre a terra se torna símbolo do sofrimento inocente e do clamor por justiça que sobe até Deus. Na tradição cristã, Abel passa a ser visto também como figura do próprio Cristo, o Cordeiro inocente que entrega a sua vida. Já Caim representa o homem que, ao rejeitar a fraternidade, mergulha na solidão, na culpa e no afastamento de Deus. Mais do que contar um fato antigo, essa passagem bíblica revela uma verdade profunda sobre a condição humana. Quando o amor é substituído pelo orgulho, a vida perde sua harmonia e o coração se distancia do projeto de Deus. Sobre esse ensinamento tão atual, nós vamos conversar agora. E hoje, para continuar a nossa jornada bíblica, queremos nos debruçar sobre um tema importante dos irmãos Caim e Abel. E para nos ajudar neste caminho e nesta jornada, mais uma vez convidamos aqui para fazer parte do nosso programa o Denis Duarte, ele que é especialista em Sagradas Escrituras e mestre em Ciências da Religião. Bem-vindo, Denis, mais uma vez entre nós. Muito obrigado, Padre. É sempre bom estar aqui na Casa da Mãe, aqui no Jornada Bíblica, podendo partilhar com o povo de Deus um pouquinho sobre Sagrada Escritura. E é sempre uma alegria poder convidar o Denis para estar aqui, porque ele, de uma forma muito pedagógica, muito didática, vai nos ajudando a entrar nas páginas das Sagradas Escrituras. Páginas difíceis, mas que, com atenção, nós podemos colher delas bons e belos ensinamentos para a nossa vida de fé. Como eu dizia, Denis, hoje nós vamos falar sobre dois personagens que às vezes até comentamos entre nós, né? Caim matou Abel, toda aquela questão do conflito, né, entre esses dois irmãos. E para a gente começar a nossa conversa aqui, né, o nosso bate-papo, eu gostaria de colocar essa pergunta. No que esta história nos ajuda a entender a origem da violência humana? É entender que a violência não nasce do nada, né? Ela começa pequena e vai crescendo se a pessoa vai dando essa abertura de coração. Porque se a gente vê a história que está aí nesse capítulo, né, sobre Caim e Abel, a gente começa a perceber que, primeiro, os dois oferecem as primícias, né, aquilo que eles escolhem a Deus. Um que é agricultor oferece o seu cultivo e o outro oferece lá um pouco do seu pastoreio. E Deus se agrada mais de um do que de outro. Aí a gente fica assim, mas por que isso, né? E a gente lê lá nas cartas do Novo Testamento que diz assim, Deus se agradou mais do que
Abel ofereceu, porque tudo indica que Abel ofereceu de coração, ofereceu o melhor. Caim, no entendimento que a gente tem, olhando para outros textos bíblicos, não ofereceu a Deus, mas não ofereceu o que tinha de melhor. Opa, então será que ele guardou alguma coisa para ele? A gente já vê um sinal aí. Um egoísmo, um deixar para Deus o segundo plano e não o que é melhor. Bom, claro, Deus se agradou mais daquele que deu o que era melhor para ele. Consequência, ao invés do Caim se endireitar, não, ficou irritado. Ficou cabisbaixo, diz o texto. Mas Deus dá uma chance para ele, Deus vai lá e conversa com ele. Fala, meu filho, não fica assim, se endireita, né? Cuidado, que o mal está entrando no seu coração. E ele continua irritado. Ele continua andando de cabeça baixa. Ele não dá ouvidos a Deus. E aí depois ele chama o irmão dele para um lugar distante, para o campo. Ou seja, o crime é premeditado. Não foi por impulso. E aí lá no campo ele mata o irmão dele. Então, isso mostra que a maldade, ela não surge do nada no nosso coração. Deus preveniu Caim, falou assim, cuidado, não deixa isso tomar conta do seu coração, corta. E ele não cortou, significando que ele continua andando cabisbaixo, continua andando irritado. Deixou aquilo dominá-lo. Então, a maldade, infelizmente, é uma luta mesmo, ela existe. E a gente tem que lutar contra. Mas o ideal é que esse texto nos ensina, corta na raiz. Se Caim lá no início falou assim, realmente, eu não dei o melhor para Deus. Eu estou errado. Eu tenho que olhar para quem fez o certo e aprender e vou fazer direito. Mas não, ele foi deixando aquilo crescer, a ponto de colocar toda a culpa naquele que era o inocente, que era o seu próprio irmão, e por isso foi lá e o matou. Então, é entender isso. O mal não surge do nada, né? A gente não pode deixar ele crescer. Lá na roça, eu venho de roça, a gente fala isso, né? É igual planta. Se você ficar aguando aquilo lá e cultivando, ela vai crescer. Senão, se é uma erva daninha, já corta logo do início. Já elimina para que ela não cause problemas e nem impeça as outras, né? Isso. De crescer. Essa comparação ela é muito interessante, Denis. Sobretudo para uma outra pergunta que eu gostaria aqui de lançar para ti. Deus ele faz uma pergunta a Caim. Onde está o teu irmão? E qual o significado teológico, então, desta pergunta? Aí também é uma crescente que a gente tem que voltar lá no texto de Adão e Eva, né? Lembra que esses três grandes textos estão ligados, a criação, o dilúvio e a Torre de Babel. A gente volta então nesse texto da criação, quando Deus, depois que o homem e a mulher pecam, né, desobedecem a Deus, Deus pergunta, onde vocês estavam? Porque eles se esconderam, mas se esconderam ficaram com medo do que fizeram. Se esconderam porque falaram assim, opa, nós erramos, e agora? Ficaram envergonhados. Agora não. Caim vai lá e faz algo ainda pior, porque além de desobedecer a Deus, ele também mata o seu irmão. Mas a resposta dele foi com ironia. Deus pergunta, onde está o teu irmão? E aí ele faz uma piada, uma ironia. Ou seja, não está nem aí. Diferente de Adão e Eva. E é tanta a ironia dele, porque ele achava, padre, que ele não ia sofrer pena alguma. Porque ele imaginou que, matando o irmão dele escondido lá no campo, ninguém seria testemunha, então ninguém poderia vingar a morte do irmão. Mas aí no texto a gente vê que o próprio Deus é testemunha de Abel. O próprio Deus é quem vai vingar a morte de Abel. Abel tinha um defensor. Isso para a gente entender que Caim, ao fazer isso, torna tudo ainda pior. Por isso a pena dele é pior, inclusive, do que a pena que foi dada aos seus próprios pais. Se os pais tiveram que agora conseguir o fruto do trabalho com mais esforço, né? Um cultivo mais duro de suar o rosto, Caim já fazia isso, porque ele era agricultor, ele já suava o rosto, colhendo da terra os frutos. Mas Deus falou assim, você não vai poder nunca mais colher fruto da terra, vai ficar vagando por aí. Crime maior, castigo maior. Deus é misericórdia e Deus é justiça. Então é entender essa crescente da maldade humana. Tudo começa com o pecado original, mas vai virando uma bola de neve, né? Se a gente olha lá para Adão e Eva, é um processo de, pecamos, um acusa o outro, se escondem de Deus, depois chega em Caim e Abel, que é irônico, que mata o irmão. É aquilo que São Paulo resumiu para nós. Eu gosto de São Paulo porque ele pega esses grandes textos e resume em uma frase, né? O salário do pecado é a morte. Foi a morte de um inocente, mas foi também, de certo modo, um pouco da morte em vida de Caim, né?
que andou vagando por aí sem mais sentido na vida, porque se distanciou de Deus e se distanciou dos irmãos. Diante disso, então, Abel ele é apresentado como uma figura quase semelhante ao cordeiro. No que esta figura antecipa depois aquele que iremos chamar no Novo Testamento do Cordeiro de Deus? É bonito isso, é bom, né, que a gente entenda isso, o povo de Deus que gosta da Sagrada Escritura, acompanha o programa, entenda. O Antigo Testamento tem uma importância muito grande, porque às vezes, padre, eu ouço por aí, a pessoa fala assim, não, agora a gente já tem o Novo Testamento, eu não preciso ler mais o Antigo, se eu já tenho o Novo, né? Mas não, a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma importância, porque ambos são revelação de Deus para nós. Acontece que no Novo Testamento está Cristo, estão os Evangelhos, e todos os textos apontam para Jesus, sejam do Antigo Testamento, sejam do Novo Testamento. Então, apesar do Antigo e Novo Testamento terem a mesma importância, os Evangelhos possuem um lugar de excelência porque lá está Cristo. Mas entenda, ambos os testamentos têm a mesma importância. Isso mostra para nós o seguinte, o Antigo Testamento, muitos dos personagens, os principais personagens geralmente, as grandes histórias do Antigo Testamento, prefiguram aquilo que vai acontecer plenamente no Evangelho. Porque se nós apontamos para Jesus, esses personagens também apontam. E aqui não é diferente. A história de Abel, que é um inocente, que morre injustamente, é um inocente, agradável a Deus, o seu sacrifício, o seu trabalho lá no pastoreio é agradável, agradou a Deus. Tudo isso aponta para Jesus. Jesus também era agradável aos olhos de Deus. A missão de Jesus agradava a Deus. Jesus também morreu injustamente. Jesus também morreu inocente. Ou seja, aquilo que Abel aponta para nós, a história dele aponta para nós, vai acontecer de modo pleno, definitivo, em Jesus Cristo. Por isso que nesse texto a gente lê Deus falando assim com Caim, né? O sangue do teu irmão corre nesta terra. Porque o sangue de Jesus vai salvar toda a terra. O sangue derramado na cruz vai salvar toda a terra. Por isso que é bonito, né? Conseguir fazer essa leitura sempre paralela do Antigo e do Novo Testamento e assim ir compreendendo toda a Sagrada Escritura. Nós, mais uma vez, Denis, queremos agradecê-lo pela sua presença e, claro, nós ainda vamos continuar essa jornada bíblica conhecendo ainda outras páginas do livro do Gênesis. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, fica aqui sempre, né, o convite nas redes sociais, prof.denisduarte, a gente coloca lá uns conteúdos de Sagrada Escritura também, é um lugar também da gente conversar com as pessoas, né, sobre Bíblia, então te espero lá nas redes sociais. Obrigado, Padre.